Continuando as nossas aulas do terceiro bimestre, agora a gente vai falar um pouquinho de geometria molecular, que também está ligada à polaridade, tá bom? Então vamos lá. Geometria molecular é uma representação de como estão dispostos os átomos dentro de uma molécula e está intimamente relacionada à polaridade da molécula. Então tá bom, geometria, você logo pensa em uma forma geométrica, um triângulo, uma reta, né? Uma pirâmide, um tetraedro. Tá? Então é justamente porque nem tudo é uma mil maravilhas como a gente desenha tudo retinho. Porque até pela questão da polaridade, se eu tenho um par de elétrons livres no átomo central, eles acabam fazendo uma repulsão que impede que a molécula seja reta, seja, sabe, uma coisa bonitinha, perfeita, e acaba criando um ângulo que é diferente do ângulo do caso quando é linear. Vamos então dar uma estudada boa agora em todos os tipos. Vamos até o tipo do 5, quando uma molécula que tem 5 átomos. Vamos lá. Então, eu vou dividir aqui pelo número de átomos. Moléculas diatômicas, ou seja, com os 2 átomos, são sempre lineares e sempre formarão um ângulo de 180. Então, botei 2 exemplos aqui. O O2, vocês podem ver que é um exemplo à esquerda, porque o O2, duas bolinhas vermelhas, cada uma representando um O, fazendo uma linha reta, porque não tem como ser diferente, fazer um cair, não tem. Sempre que você vê uma molécula diatômica, ou seja, O2, HCl, HI, I2, NaCl, é linear, tá bom? E eu coloquei do lado o HCl, você pode claramente perceber que o H é a bolinha cinza e o verde é o Cl, pelo tamanho do átomo, que pode ser constatado pela tabela periódica. Também vai formar 180 graus. Então, o que eu quero que você extraia desse slide é que você vê uma molécula diatômica, pensa logo em linear, não tem outra possibilidade. É o único caso que a polaridade não faz diferença. Tanto que o O2 é apolar e o HCl é polar. Tá bom? Agora o próximo tipo, quando são moléculas triatômicas, ou seja, formadas por 3 átomos. Então nós temos 2 casos. Aí sim a polaridade começa a ter voz na determinação da geometria molecular do composto. Se você determinar pela regra que você pode utilizar, pelo que eu ensinei ou pelo de momento dos vetores, de momento de polo. Se você determinar que a molécula é polar, que ela é apolar, ou seja, não cria polos, quer dizer que não sobrou elétrons não ligantes ou elétrons livres no átomo central. Então não há essa repulsão. Vai haver uma ligação perfeita que forma uma reta. Nunca diga perfeita, mas que vai formar uma reta, que novamente vai ter 180 graus, porque é 360 dividido por 2. Que como é mostrado na foto do CO2, que é uma molécula apolar. E se for polar, vai acontecer essa repulsão por parte dos elétrons que estão no átomo central, que vai empurrar os átomos que estão ligados a ele, fazendo com que eles desçam um pouco, tendo uma inclinação. Então é por isso que nem se pode colocar um ângulo ali fixo, porque essa geometria angular ela admite uma variação de ângulo, tá? E o que importa que você saiba é a diferença entre linear e angular. Percebi que é apolar? Linear. Ah, não, essa aqui é polar. Então a geometria molecular dela é angular. Por quê? Porque os elétrons que estão no átomo central, que estão livres, não fazendo ligações, vão exercer uma repulsão de tal forma que os átomos que estão ligados ao átomo central tenham uma inclinação. Não seja uma linha reta. Eles são empurrados para baixo e vai criar um ângulo menor que 180. Tá bom? Então é isso. E agora o próximo caso. Moléculas tetratômicas, ou seja, 4 átomos. O exemplo é NH3 e BH3. Então, se for apolar, trigonal plano. Beleza, vai sempre formar um ângulo de 120. É fixo isso. Olha ali na foto do BH3. O BH3, como a gente já mostrou tanto no vídeo, na verdade só no vídeo de solubilidade, que ele é uma molécula apolar, ele vai justamente formar um triângulo. Então vai ser 360 dividido por 3, 120 para cada lado. Show? Então, como não há elétrons livres no átomo central, não há nada para fazer assim, não há nada que vai empurrar e fazer com que haja uma inclinação.
vai estar como se fosse uma reta, 3 retas, que uma fica para cima e as outras ficam meio que concorrentes se encontrando ali no átomo central, tá bom? E se for polar, aí sim vai ser piramidal. Por quê? Porque, novamente, similar à explicação da geometria angular, vai haver elétrons livres no átomo central que vão fazer uma repulsão impedindo que seja feito aquele ângulo bonitinho de 120. Tá bom? E não tem ângulo fixo, vai ser um ângulo variável dependendo de caso para caso. Tá bom? Então, é isso aí. No final, vamos recapitular tudo. E, por fim, as moléculas pentatômicas, ou seja, de 5 átomos, como CCl4, CH4, SF4, serão sempre tetraédricas, tendo 109,28 segundos de ângulo, como isso é fixo, e vai sempre formar um tetraedro que está representado nessa foto. Pelo menos isso é uma simplificação feita no ensino médio, de tal forma que não importa a molécula, pode ser CH4, CCl4, SF4, todos vão ter essa geometria tetraédrica e formar esse ângulo específico. Então, por exemplo, esse ângulo, por ser fixo, é bom você saber. É bom você saber agora no primeiro ano, é bom você saber no seu terceiro ano, quando está o ângulo da hibridização do carbono sp3. Vai ser justamente esse valor. Então é uma coisa que você não pode abandonar. Então, vamos recapitular. Sem olhar. Vamos voltar lá para o slide inicial. Recapitula comigo. Se eu tenho uma molécula diatômica, ou seja, 2 átomos, quantas possibilidades ela tem? Qual geometria ela pode assumir? Uma só, linear. Não importa, não há como assumir geometria diferente da linear. Tratando-se de uma molécula só composta por 2 átomos, um ligado diretamente ao outro. Vai sempre formar uma reta. Polaridade não influi. Quando é que a polaridade começa a influir? A partir do momento em que nós estamos lidando com 3 ou mais átomos. Quando nós estamos lidando com 3 átomos, nós teremos, se for apolar e linear, vai formar uma linha reta. Mas se for polar, ou seja, os elétrons livres no átomo central exercerem uma repulsão, vai acabar formando um ângulo e não vai ser mais uma reta. Então nós temos linear e angular para uma molécula triatômica. Para uma molécula tetratômica, nós temos as seguintes possibilidades. Se não houver elétrons livres no átomo central, ficar lindo, vai ser um triângulo, trigonal plana, com ângulo de 120 graus. Lembrando que ela reta no primeiro e segundo caso, forma de 180 graus. Então, trigonal plana, não sobrou elétron. Polar, não sobrou elétrons livres, mesmo número de nuvens eletrônicas no número de átomos iguais ao do átomo central. Show. Ângulo 120. E se sobrar, ou seja, se nós estivermos lidando com a molécula polar, nós teremos uma geometria molecular do tipo piramidal, que é justamente caracterizada por não apresentar esses ângulos perfeitos devido a uma repulsão causada pelos elétrons que estão presentes no átomo central. Show? Por fim, uma molécula que contém 5 átomos, nós só temos uma possibilidade, que é justamente a tetraédrica. Então vocês precisam se ligar sempre nos casos de 3 átomos e 4 átomos. Porque eles que têm mais de uma possibilidade você pode errar. É muito mais fácil você errar algo que tem 2 possibilidades que você errar uma coisa que só tem uma. O máximo que pode acontecer é você esquecer que é linear e botar outro valor, outra coisa escrita, mas só tem uma possibilidade, então é muito difícil você errar a linear no diatômico e a de 5 átomos a tetraédrica. Então você tem que focar em entender por que uma molécula polar de 3 átomos é angular, por que uma molécula apolar é linear, por que uma molécula de 4 átomos pode ser, se ela for polar, piramidal, se ela for apolar, trigonal plana. É justamente o que eu repeti incansavelmente nesse vídeo, justamente graças ao efeito dos elétrons que sobram no átomo central e fazem uma repulsão em relação às ligações que estão sendo feitas com os átomos que circundam o elemento central. Dessa forma, impedindo que seja feito um ângulo lindo de 180 ou um ângulo lindo de 120. Tá bom? Então, é isso que é o nosso resumo de geometria molecular, feito um pouco às pressas até, porque a prova de vocês é amanhã. Então, espero que tenha ajudado mais com uma revisão do que uma base de estudo. Vocês pratiquem os exercícios, que infelizmente não deu tempo, mas quem sabe para o ano que vem nós poderemos fazer. Bons estudos e
Ótima prova. Acompanhe o canal sempre.